Começa agora o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, aqui na sua rádio UFSCar. Olá, amigos ouvintes da Rádio UFSCar. Eu sou o professor Toninho e esse é o programa Viva a Vila, do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, professor José do Prado Martins. Como é de conhecimento de nossos ouvintes, nosso objetivo aqui é trazer pessoas e acontecimentos que, de alguma forma, se relacionam com a cultura da grande Vila Prado, né? E assim trazemos convidados os mais diversos. E hoje nós temos um convidado recorrente aqui, que é o professor Adilson Marques. Recorrente por quê? Porque é um educador muito ativo da FESC, a FESC é nossa parceira, né, do Instituto de Cultura. Então, frequentemente, ele está aqui conosco conversando sobretudo sobre literatura, em que ele é expert, né? Tem dezenas de livros escritos, né? E também, recentemente, ele abriu um concurso, né, para escritores de 60 a mais, né? E tem poemas muito lindos, e hoje o programa é dedicado a esses poetas, né, da grande Vila Prado. Não é isso, Adilson? Tudo bem? É isso aí, Toninho, tudo bem? Obrigado pelo convite. E nós fizemos esse ano o 4º concurso literário 60 a mais. Ele é um trabalho que começou recentemente, mas o trabalho com literatura na FESC começou em 2007. Então, em 2026, nós estamos completando 20 anos de trabalho com literatura. E começou justamente para estimular os alunos a participarem de concursos literários. E, mais recentemente, então surgiu essa ideia do concurso literário 60 a mais. Então, a primeira edição foi feito um livreto específico, só com os textos do concurso. O segundo e o terceiro, eles já foram publicados em livros junto com os alunos da UAT. Porque o concurso literário ele é feito para quem não é aluno da UAT. Desculpa, não é do grupo de literatura, que é um projeto da UAT. O aluno da UAT que não faz parte do concurso, ele pode participar. Por quê? Porque quem seleciona os textos são os alunos do grupo, porque é uma atividade pedagógica, né? Então, é uma atividade pedagógica, organizar o concurso e depois fazer a seleção. O curso de literatura da UAT. Né? Isso. Então, por isso que os alunos que são do grupo não podem participar do concurso. E esse ano, nós abrimos o concurso e os textos selecionados, eles não vão virar livros, não vão virar um livro, mas eles estão sendo publicados no jornal Primeira Página. Então, toda semana, estou calculando umas 12 semanas, então seriam mais ou menos 3 meses, né? Na página do Instituto Viva Vila Prado, esses poemas ou esses textos serão publicados. Então, não está previsto o livro esse ano, mas está previsto, já está acontecendo, a publicação no jornal Primeira Página. Então, quem mandou texto para o concurso, acompanha porque será publicado no jornal. Se não foi publicado ainda, vai ser publicado. E nós temos grandes poetas, né, na Vila Prado, ou mesmo poetas que não são da Vila Prado, mas que escreveram sobre a Vila Prado. E nós estamos começando um outro trabalho agora que é tentar musicar alguns desses poemas, transformá-los em música. Um deles já foi musicado. Isso. Né? Inclusive, o que foi musicado é um poema que eu fiz por Antônio Munhoz. O Antônio Munhoz ele foi um grande músico aqui de São Carlos, da primeira metade do século XX, e ele morou naquele casarão abandonado que tem lá na Rua Larga. Esse poema que foi musicado pelo músico Paulo? Isso, Paulo César Andreu. Eu vou falar um pouquinho dele. O Paulo César Andreu, ele não é de São Carlos, ele veio para cá há 60 anos atrás para estudar, aqui em São Carlos, e ele na época, então isso, nós estamos em 26, em 66, ele montou uma banda chamada Brasinhas. Era uma banda que tocava Beatles e as músicas que faziam sucesso naquela época.
E essa banda Brasílias, então, esse ano de 2026, completou, claro, não existe mais, né? Mas completaria 60 anos de vida. E o Paulo está com 80 anos de idade, já é um senhorzinho com 80 anos, mas muito ativo, continua aí trabalhando com música, né? Não para. E ele pegou esse meu poema, que eu fiz sobre o Antônio Munhoz, e juntou com uma música muito legal, que é do Camargo Guarnieri. Eu vou contar a história. Primeiro, falar um pouquinho do Antônio Munhoz, né? Então, ele morou na Vila Prado, naquele casarão que está abandonado. Que, vamos dizer assim, também era um sonho nosso, do Instituto, né? Que lá fosse um centro cultural, fosse um espaço bacana aí para divulgar os artistas da Vila Prado e de São Carlos como um todo, né? E o Antônio Munhoz morou lá até a morte dele. E, infelizmente, o casarão está abandonado, virou, só tem as paredes, né? E o Antônio Munhoz, além de ter sido um grande pianista, um grande professor aqui em São Carlos, ele era amigo do Mário de Andrade e do Camargo Guarnieri. E foi ele que apresentou os dois. Então, numa reunião em São Paulo, ele colocou os dois em contato, e o Mário de Andrade foi quem ajudou o Camargo Guarnieri a crescer na carreira e hoje ser um músico conhecido internacionalmente. E o Camargo Guarnieri, ele ficou tão feliz, né, com aquele encontro, né, que ele fez uma homenagem ao Antônio Munhoz. Então a música Dança Brasileira, que também é uma música muito famosa, o Camargo Guarnieri dedicou ao Antônio Munhoz. E quando eu fiz o poema, o Paulo, né, ele pegou e pediu para um radialista amigo dele fazer a leitura, gravar, né, o poema, e ele então juntou com a música do Camargo Guarnieri. Então, dando sequência ao nosso programa, ouviremos a música composta pelo Paulo, né? Isso. O Brasinha. O Paulo Sérgio Andréu, que fez essa edição, né? Isso, da edição. Pegando a música do Camargo Guarnieri com o meu poema. Nas teclas do tempo, um eco se faz. Entre o piano e a vida, o destino se compraz. Antônio Munhoz, mestre de olhar profundo, que entrelaçou caminhos, mudou o nosso mundo. Em 1928, o brilho guiou o jovem Guarnieri pelo melhor trilho. Vizinho, amigo, fonte para a história, levou o talento à busca da glória. Na rua Lopes Chaves, o encontro sagrado, Mário de Andrade, o mentor inspirado. E em gratidão por tamanha esperança, nasceu Brasileira, a nossa dança. Dos palcos com alma e rigor, as aulas em São Carlos com o mesmo calor. Ao lado de Cacilda, a semente plantou. E a harmonia do piano ele cultivou. Nas bancas, nas lições, nas conferências de luz, onde a estética musical a cidade conduz. E o que é sublime na arte de ensinar, Antônio Munhoz, para sempre a nos inspirar. Muito bem. E tem outros poemas que nós estamos tentando também transformar em música. Só para citar aqui alguns, tem o que você escreveu sobre os Beatles. Então, nossa ideia também é que
vem a ser uma música. Então, não é um poema sobre a Vila Prado, fala sobre o John e o George Harrison, né? Dois Beatles que já estão do outro lado, já se foram, mas de um autor da Vila Prado, né? Então, sim, essa é a questão. Um outro poema muito interessante que nós queremos musicar é do Marco Bala. Ele homenageia o seu Nicola, que também foi um morador tradicional da Vila Prado, também foi escritor, e o Nicola, um grande serralheiro, né? Tinha escritor também, e um grande né? escritor, ele publicou 10 livros Ele durante a vida pertenceu, dele. inclusive, à Academia Literária de Isso. São Carlos, né? Ele foi, eu acho que ele foi sócio fundador também, né? Foi sócio Ele fundador. entrou como sócio fundador, mas faleceu, né, em 2024, se eu não me engano, ou 2025, agora estou em dúvida. E o Marco Bala fez um poema sobre ele. Nós também estamos tentando aí transformar em música. Então vamos pedir aos músicos, né, da Vila Prado, de Que São possa Carlos, ajudar. que queiram nos ajudar. Exato. O material nós temos, falta musicar. Exato. Essa Gostaríamos de contar com os músicos, né? Exato. Quem queira contribuir de forma voluntária, né, para Sim. transformar esses poemas em música. E um outro que é muito interessante, ele foi feito por um poeta popular de São Carlos, que é o Garrincha. O Garrincha, ele não é da Vila Prado, ele morava no Tijuco Preto, mas ele foi um grande compositor, ele faleceu também em 2015. Eu não sei precisar exatamente a data, mas existiu no Tijuco Preto uma escola de samba. O Marco Bala que está levantando esse... O Marco Bala foi muito amigo do Garrincha. Eles foram muito amigos. E o Garrincha, ele fazia as músicas, né, da escola de samba. Ele era o compositor da escola de samba. E em 2012 teve um evento muito bacana aqui na cidade, que foi uma tentativa de revitalizar o Bicão, que partiu da própria comunidade. Então o parque estava muito abandonado, muito deteriorado, e a comunidade se organizou para fazer uma limpeza e revitalizar o parque. E naquele ano, o Garrincha fez uma música, fez um poema, falando sobre o Parque do Bicão. Então, esse poema é de 2012, também nós temos essa intenção, né, de musicar. E um outro, esse sim, é um poeta de São Carlos, é o Paulo Sérgio Nani. O Paulo Sérgio, ele está aí beirando os seus 60 anos de idade, nasceu e viveu sempre na Vila Prado, tem muitos poemas sobre a Vila Prado, inclusive, mas ele já tem uns 3.000 poemas. Eu costumo dizer que o Paulo, daqui a uns 100 anos, ele será conhecido como um grande poeta que a cidade teve. Hoje, não tem valor, não é reconhecido, né, pelo trabalho, mas com certeza daqui a umas décadas, e ele produz assim intensamente, né? Ele está todo dia praticamente postando novos poemas. Ele produz muito à noite, né? Então ele é um ser noturno. Escreve e coloca lá no Facebook. Já está com seus 3.000 poemas aí divulgados. E aí tem um outro poema que não é de um morador da Vila Prado. Era o Garrincha. O Garrincha ele já faleceu. Ele faleceu em 2015, se eu não me engano. Ele era morador do Tijuco Preto. Mas ele faz um poema sobre o Bicão. Isso que é legal. Então, o Garrincha... Por sinal, se houver tempo, fala um pouquinho sobre essa iniciativa da FESC. Opa, com certeza. Vamos relacionar. Eu falo agora. Então, o Garrincha, ele foi um grande poeta também, popular aqui de São Carlos, e ele fazia muito samba-enredo. Tinha, eu não sei precisar a época exatamente, uma escola de samba lá no Tijuco Preto, e ele era o compositor. Então, as músicas, né, que a escola de samba cantava eram compostas pelo Garrincha. E em 2012 teve um evento mais ou menos similar ao que está acontecendo agora. O Parque do Bicão estava muito abandonado, estava bem deteriorado, e por iniciativa da comunidade, dos moradores, foi feito um grande mutirão, e o Bicão foi revitalizado. E naquele momento, em 2012, o Garrincha fez um poema sobre o Bicão. E, realmente agora, em 2026, novamente por iniciativa popular, né, nós tivemos aí a Associação Amigos do Bicão, fazendo um trabalho muito bacana. O Parque do Bicão vai passar para a FESC. Então, ainda não passou, né, ainda tem todo um trâmite aí legal, burocrático. Mas a FESC vai ser um ganho enorme para a população. Acredito que sim, porque a FESC já tem uma expertise, né, são 50 anos de trabalho ali, lá no Campo do Ru e em outros locais da cidade.
Então eu imagino que a FESC tem realmente condições de fazer um trabalho bacana lá no Bicão, revitalizando. Claro, a FESC é uma fundação educativa, então você tem questões ali que estão além da FESC, né? Então nós temos um problema grave das chuvas, né? Que a água invade ali o Bicão, então isso é um trabalho que tem que ser feito pela prefeitura, não é a FESC que faria. Mas na parte cultural, educativa, de lazer, a FESC pode ajudar e muito. Então, é interessante, né, que em 2012 teve essa revitalização, depois o parque ficou aí novamente abandonado, e agora em 2026 começa essa nova iniciativa. Inclusive a Universidade Federal participou, né? Isso. Fazendo um levantamento do que era necessário. Eles têm um projeto muito bacana com bioparques, né, que chama. E foi feito um trabalho junto com essa associação do Bicão, levantando ali a estratégias, né, para melhorar o Bicão. Então tem várias propostas que foram feitas, mas como eu falei, tem propostas ali que não depende da FESC. Aí tem que ter a prefeitura, né, ter aí Mas com o olhar da FESC já é uma boa ajuda, né? Não, ali. com certeza. O fato da FESC estar ali dentro, Presente ali, né? presente, tem condições de fazer um trabalho muito bacana. E contando também com o nosso instituto, né? Que o nosso instituto Sim. tem a cultura da Vila Prado, está muito ligado ao nosso Exato. instituto, Tanto os que, assim, artistas. desde o começo, quando montou o Instituto da Vila Prado, o Instituto Viva Vila Prado, a gente tinha como ideia como é que fala? A sede do Instituto ser no Bicão, né? Sempre foi essa ideia. Esse é o nosso sonho. Nosso sonho, que a sede fosse lá, no Bicão, e o Bicão ser o nosso centro cultural. Então, fazer lá as apresentações musicais, peças de teatro, exposições literárias, eventos, né? Que é o nosso espaço do instituto, né? A nossa ideia é elevar, né? Mostrar a cultura da vila, né? Os nossos artistas. O Instituto nasceu com essa intenção, de ser um espaço para projetar os artistas da Vila Prado, ou da grande Vila Prado, né? E atualmente a literatura foi o que teve mais destaque, mas nós também queremos trabalhar com música, com teatro, com dança, enfim, com todas as artes aí existentes. E o Parque do Bicão será o nosso local de apresentação. Essa é a nossa ideia, que o parque seja o local onde a gente possa levar os músicos. Lá nós temos teatro de arena, uma série de... Então, dá para fazer teatro para crianças, teatro para adulto, espetáculos de dança, música, saraus, enfim. Usar aquele espaço para movimentar a arte e a cultura da grande Vila Prado. Da grande Vila Prado. É isso, amigo. Nós estamos terminando o programa Viva Vila. Quero agradecer a presença do professor Adilson. Fala para o nosso público aí alguma coisa que você tenha a nos dizer. Vou só convidar quem gostou do programa, poder interagir com a gente, quem escreve, nos procurar, músicos que queiram ajudar a fazer esse trabalho de transformar em música algum dos poemas de poetas da Vila Prado ou sobre a Vila Prado, enfim, interagir mais com a gente aqui para ajudar no crescimento do nosso trabalho. Ótimo, muito obrigado, Adilson, pela presença. Eu que agradeço. Amigos, nós teremos um pequeno hiato em nosso programa aqui na Rádio Fiscar durante o período eleitoral, né, que começa agora em 17 de agosto e vai até o segundo turno das eleições. Mas continue ouvindo a nossa querida Rádio Fiscar, sempre escutando diferente, e nos acompanhe também pelas redes sociais, tá? Continuamos nas redes sociais com o nosso Viva Vila. Até lá, amigos.